E para nós darmos sequência, então, na nossa conferência, nós chamamos ao palco nossa querida amiga e conferencista Sandra Borba. Sandra Maria Borba Pereira, pernambucana de nascimento e cidadã natalense, é espírita desde a infância. Sandra gosta de ser apresentada assim: evangelizadora, educadora, expositora, escritora espírita e ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Atualmente é coordenadora adjunta da infância da área de infância e juventude da Federação Espírita Brasileira. Sandra fará sua exposição com o tema A Reencarnação como Instrumento de Evolução Moral. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada, querida. Muito obrigada. Diz Maria, aqui está complicado. Aqui está complicado. Tá bom, tá certo. Vou colocar as coisas aqui. Hã? Acho que tá bom que não cobre, né? Bom dia. Antes de mais nada, gostaríamos de saudar todos vocês que aqui se encontram, público, trabalhadores, amigos, conferencistas, e dizer da nossa felicidade em retornar a Santa Catarina. Faz um tempinho que a gente não vinha aqui, mas foi com emoção, porque eu ficava orando a Deus para chegar a tempo, transferir o voo para Congonhas, só que eu fui para Guarulhos. Então, eu exercitei a paciência e a oração, né? E aperreando, ainda bem que eu não me lembrei do Oswaldo Melo, senão eu tinha atormentado ele para poder chegar. Então, foi uma alegria muito grande chegar aqui, saudar os 80 anos da Federação Espírita Catarinense e uma história, estava dizendo ao Luiz, diferente. Graças a Deus, o movimento cresce e se integra e se une, porque a união é a grande base do trabalho unificador. Também estamos aqui evocando os 160 anos de lançamento da obra O Céu e o Inferno. E isso, para nós, é importante, considerando, em especial, todo o esclarecimento e consolação que esta obra traz ao espírito humano. Lembrem que quando nós falávamos, ano passado, também nas comemorações muito simbólicas do Evangelho segundo o Espiritismo, nós lembrávamos que quando Kardec ele se isola numa praia em Santo André, ele não foi para o balneário Camboriú, não foi. Ele foi lá para Santo André, e lá em Santo André ele quietinho, escrevendo, não tinha conversado nada, não tinha dito nada a ninguém do que estava fazendo, e aí então manda perguntar numa reunião mediúnica que ocorria na Sociedade Parisiense o que é que os espíritos achavam do que ele estava fazendo. Também não disse o que era. E o espírito comunicante disse que a obra que ele estava a trabalhar era uma obra muito importante. E era tão importante que ele se preparasse para que viria. Afinal de contas, já havia sido publicado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e a entidade respondia para ele que com aquela obra que ele estava trabalhando, então, realmente, ele estaria enfrentando grandes problemas, que seria exatamente o Evangelho, em especial, dizia, em relação ao problema do dogma da Igreja Católica, das penas eternas. E aí, o nosso codificador se animou tanto com as perseguições, porque ele era desse tipo. Quanto mais perseguição, mais ele se animava. E publica em 64 o Evangelho segundo o Espiritismo e em 65 o Céu e o Inferno. E é exatamente esta obra que nós estamos também homenageando nesse momento, nessa conferência. Gostaríamos de evocar, no entanto, uma das páginas mais interessantes, mais belas do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11,
uma mensagem assinada pelo Espírito Lázaro. E todo mundo lembra, em especial, da primeira parte. Da segunda parte não, mas da primeira parte todo mundo lembra. Quando ele diz assim, que quando Jesus pronunciou a divina palavra, qual foi a palavra? Qual foi a palavra? Vixe, mas que povo mole. Vamos lá, vou reconstituir. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, ô povo, isso é a fome já, mas eu vou liberar vocês, não se preocupe, meio-dia eu libero, tá? Então, quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Lembram? Todos lembram? Tudo bem. Mas em seguida, o próximo parágrafo diz o seguinte: o Espiritismo vem, a seu turno, pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. E diz Lázaro: estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. A gente fica com amor, a gente fica tão entusiasmado que às vezes não lembra muito essa parte que vem em seguida da mensagem de Lázaro. A segunda palavra, reencarnação, que levanta a lápide dos túmulos e traz, em especial, às criaturas deslumbradas o seu patrimônio espiritual, intelectual. É tão interessante e importante essas considerações de Lázaro, que nós vamos encontrar, em especial, a história da própria humanidade, sendo uma história em que se procura identificar, conceber, conhecer, explicar a vida, e entra nessa explicação, nessa tentativa de explicação, a questão reencarnatória. Eu conversava com o nosso jovem há pouco tempo, que eu sou de evangelização infantil. Veja como ela é antiga, né? Então, hoje já quase septuagenária, eu nem acredito nisso, acho tão feio isso, mas tudo bem, o que é que eu posso fazer, né? Então, eu vim de evangelização infantil, tá? E juvenil. Lembro-me perfeitamente da importância dessa atividade no movimento espírita, e em especial o trato dessas temáticas, que eu estudava no colégio católico. Eu fiz o chamado ginasial, que hoje é o Fundamental 2. E eu fazia em um colégio chamado CEO, não foi na espiritualidade, era CEO, Colégio Estadual de Olinda, que eu sou pernambucana, recifense. E lá eu tinha aula de religião, com a freira muito interessante, chamada Madre Letícia, nunca esqueci. E ela adorava dar aulas de religião, a gente assistia. E para provar que a evangelização ela tem efeito, ela um belo dia decidiu descrever a justiça divina, a bondade divina, o amor divino. E eu, obviamente, em plena adolescência, já era, naquela época, aborrecente e aborrechata, que são variações do termo, né? E aí então levantei o dedinho e ela discorreu com tanta alegria, conforme o seu próprio nome, Letícia, sobre a bondade de Deus. E eu perguntei assim para ela: professora, irmã Letícia, e como a gente explica então as crianças que nascem com doenças? Como explicar aquelas que nascem com problemas mentais? E aí eu desfilei para ela as desigualdades sociais, enfim, as problemáticas. Ela olhou para mim com a cara sorridente, claro, veio se aproximando de mim, e eu percebi pelo fluido que alguma coisa ia acontecer. Ela pegou nas minhas bochechas, deu um aperto tão simpático,
e disse assim: minha linda, isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com a natureza. Aí eu, a borra é chata, mas foi Deus quem criou a natureza. Menina, e que ela apertou a minha bochecha, e em razão dessa tortura, desse bullying docente, né, eu nunca mais fiz nenhuma pergunta. Mas para provar como de fato a temática ela tinha se enraizado no meu processo de evangelização. Eu não conseguia compreender a justiça divina sem o conceito da reencarnação. Mas não foi só eu, não. Ao longo da história da humanidade, como dizíamos, nós temos, não apenas entre filósofos, não apenas entre religiosos, mas até mesmo pela própria curiosidade popular, muitos e muitos que buscavam entender a justiça divina a partir das interrogações, a partir das problemáticas, vamos dizer assim, que a vida oferece e que, como obviamente, exige de todos nós processos de reflexão. Se nós formos buscar dentro da própria história, nós vamos encontrar desde a Índia, considerada por muitos como o grande berço da intelectualidade humana, nós vamos encontrar então algumas célebres afirmativas. Por exemplo, no seu livro sagrado, Bhagavad Gita, o célebre diálogo, sempre muito presente nas palestras, nas reuniões de égide, de estudos avançados do Espiritismo, o famoso trecho em que Krishna diz a Arjuna que Krishna, teve muitas existências e se lembrava, mas Arjuna, ele tinha também muitas existências, mas não se lembrava. Acrescenta um detalhe fundamental, que é uma metáfora muito bonita, que da mesma forma que se troca a roupa velha pela roupa nova, quando a gente não tem bazar, né? Claro, né? Então, ele na época não tinha. Então, o que é que acontece? Quando a alma, ela então troca o corpo velho por um corpo novo. Pronto, claramente, troca um corpo velho por um corpo, a palavra é essa, novo. Na Pérsia, no masdeísmo, a ideia era que a alma só encontraria de fato a sua felicidade através do processo de volta, de retorno a um novo corpo. No Egito Antigo, tão comum era a ideia, e não apenas sob o ponto de vista da população, que tinha inclusive algumas variações estranhas, né, ao próprio conceito, mas os iniciados, aqueles que tinham todo um processo de formação, tranquilamente acreditavam não só da sobrevivência da alma, mas como no retorno dessa mesma alma a um novo corpo, né? Embora alguns, claro, eu acredito que por pequenos problemas de relacionamento, defendiam a chamada metempsicose, que seria o retorno a corpos de animais. Inclusive, penso que muitos colocavam as sogras como aquelas que seriam as serpentes. Isso é intriga, porque eu sou uma sogra maravilhosa, com toda a falta de humildade que eu possa apresentar aqui para vocês. Mas não é só, né, nas chamadas culturas clássicas orientais. Entre os gregos também nós vamos encontrar, por exemplo, uma denominação, um grupo chamado órficos, que mantinha inclusive um tipo de vivência muito interessante, né? Procurava realmente o processo de iluminação e defendiam a ideia reencarnacionista. Vamos encontrar o célebre pensador Pitágoras, que vai beber na Pérsia e vai beber no Egito e na Índia as ideias, né, do retorno. Nós vamos também lembrar, um pouquinho mais adiante, já na chamada escola neoplatônica, a figura de Plotino, que dizia, inclusive, que ele achava que ele era Platão reencarnado. Nossa mãe, ele inflou o ego dele, com todo respeito a ele. Mas tudo bem. Mas nós vamos encontrar na Judéia, tanto Jó
quanto Jeremias, indagando acerca da possibilidade do retorno. Mas vamos fazer um recorte, um destaque rápido do cristianismo e vamos lembrar Jesus afirmando peremptoriamente que João Batista era o Elias que havia de vir. Não tem tradução que a turma do contra procura, mas não tem como. Ele é o Elias. Está lá nas traduções católicas, nas traduções evangélicas, é o Elias que havia de vir. E a famosa conversa de Jesus com Nicodemos, que todo espírita adora lembrar, quando Jesus diz a Nicodemos que era necessário renascer da água e do Espírito. E Nicodemos faz a pergunta que nenhuma criança da evangelização aqui em Santa Catarina faria: como pode um homem velho entrar de novo na barriga de sua mãe? Nenhuma criança faria essa pergunta, mas Nicodemos fez. E para não dizer que Jesus deu ou fez uma gozação com Nicodemos, porque é feio dizer isso, eu não devo dizer, mas eu digo, Jesus disse assim para ele: tu és mestre em Israel e desconheces essas coisas? E a tradição da Cabala, a tradição judaica, colocava como hipótese a questão reencarnatória, às vezes misturada com as ideias sobre ressurreição. A coisa era tão popular que quem de nós aqui lembrar do célebre diálogo de Jesus com a mulher samaritana, era uma mulher do povo. O que é que ela vai perguntar a ele? Ela vai indagar em relação à vinda do Messias, que Elias tinha que voltar antes do Messias. Olha, era uma mulher do povo. E ele diz: mulher, eu sou o Messias. Eu acho lindo que Jesus diz a ela claramente: eu sou o Messias. Eu acho que não registraram, mas ele deve ter dito também: Elias já voltou, é porque não reconheceram, né? E, obviamente, não podia ser Elias ressuscitado, mas Elias reencarnado. Mas nós vamos fazer outro destaque, o destaque da própria igreja, vamos dizer assim, primitiva. E a gente vai lembrar uma figura importantíssima, que é a figura de Orígenes. Orígenes, nascido em 185, morto em 253, usava a expressão latina reencarnatio. E ele dizia que era um sistema de salvação pelo esforço pessoal. Pronto. Claro e límpido. Era para ele a forma de purificação e progresso espiritual. Era uma posição pessoal dele, mas os discípulos, obviamente, gostaram da ideia, venderam a ideia e divulgaram por demais a ideia. O resultado disso tudo é que o chamado origenismo se torna, algum tempo depois, perseguido. Tão perseguido que nós vamos encontrar, então, a lei da reencarnação, a compreensão acerca da reencarnação como um fundamento, como um conceito central na explicação da vida, banido pela, então, já existente Igreja Católica, que no famoso Concílio de Constantinopla torna, então, a reencarnação uma heresia. Mas só para que nós lembremos que não foi somente lá, em 533 da era cristã. Da mesma forma, no Concílio de Lyon, em 1274, e no Concílio de Florença, em 1439, a reencarnação foi considerada uma heresia e perseguidos aqueles que a defendiam. Bem, o que é que vai acontecer? O conceito, a ideia, a proposta da reencarnação como um elemento fundante, estruturante na explicação da vida, passa para a clandestinidade e seus defensores passam a ser perseguidos. Não adiantou muito não. Por quê? Porque, por exemplo, século XII, século XIII, nós vamos encontrar os druidas, vamos encontrar
os cátaros, todos defendendo exatamente a reencarnação, a volta do espírito, a transmigração, como se usava, a palingenesia, como alguns também se reportam. Mas um detalhe importantíssimo, no final do século XVI, nós vamos encontrar uma figura ímpar, inclusive com um filme belíssimo chamado Bruno, Giordano Bruno, sacerdote. Defendia a pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, já naquela época, queimado vivo pela denominada Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, obviamente com todo respeito, né? Mas é exatamente no século XX que a temática agora, em outro momento histórico, em outro momento intelectual, se torna então objeto de pesquisa. Agora já temos então todo, né, um certo arcabouço da ciência a partir da Revolução do século XVII, e nós vamos encontrar em especial na segunda metade, no início da segunda metade do século XX, um personagem que é considerado fundamental na pesquisa em torno da reencarnação, que todos nós conhecemos, porque é o autor da obra 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, que ficou muito famoso, né? É a figura do doutor, pesquisador canadense, mas atuando nos Estados Unidos, Dr. Ian Stevenson. E é muito interessante, e nós buscamos na obra novos estudos sobre a reencarnação, publicação em especial da USE e da Liga, né, de Pesquisadores de Espiritismo, um artigo assinado pelo nosso querido irmão Décio Iandoli, lá de Mato Grosso do Sul, e outros companheiros, acerca do pensamento do nosso prezado Dr. Ian Stevenson, que mais de 40 anos publicou em torno do assunto. Criou uma metodologia própria e publicou obras extraordinárias. Até mais ou menos 2006, ele desencarna em 2007. Ele analisou milhares de casos com colaboradores. Curiosamente, só a título realmente de curiosidade, ele chegou a um certo grupo, né, que ele diria de características presentes nas pesquisas em torno da reencarnação, independente da cultura, que é muito interessante. E ele vai dizer, ele vai apresentar, segundo o nosso Décio Iandoli e amigos e companheiros, 4 características importantes presentes nos casos, né, do tipo reencarnação. Primeiro, a idade precoce, geralmente entre 2 e 4 anos, em que o sujeito em estudo fala pela primeira vez acerca de uma vida passada. Segundo item, a idade um pouco maior, geralmente entre 5 e 7, na qual o indivíduo para de falar espontaneamente sobre uma vida passada. Terceira característica, a alta incidência de morte violenta na vida anterior. Curioso, né? E quarto, a menção frequente do tipo de morte nas declarações das crianças. Então, o nosso prezado Décio nos diz que, de fato, a grande contribuição do Dr. Ian Stevenson, por mais de 40 anos, como dissemos, dedicado à pesquisa, é para nós, de uma forma geral, para os pesquisadores também, um incentivo à continuidade desses estudos. Há muitas perguntas, há muitas colocações, e às vezes até colocações que nós diríamos assim, né? Um tanto quanto diferentes daquilo que aprendemos, né, com os nossos amigos e benfeitores, então, espirituais. Então, é exatamente a partir do século XX que a reencarnação passa, de fato, a se tornar um elemento de pesquisa científica. Mas alguém pode indagar, e a doutrina espírita, né? Como é que ficou? Fica no plano, obviamente, mais filosófico, e nós vamos encontrar as colocações em torno da chamada reencarnação pela comunicação mediúnica. É pela comunicação mediúnica que nós vamos encontrar, especialmente, espíritos afirmando que iam reencarnar,
que tinham reencarnado. Enfim, é principalmente pela via da mediunidade que a questão reencarnatória ela é posta, né, para nós na doutrina espírita. Bem, muito ainda o que pesquisar, mas voltemos à colocação do espírito Lázaro, aquela que no início apresentávamos, né, a vocês, que a lei da reencarnação, esta palavra, segunda palavra do alfabeto divino, que levanta a lápide dos túmulos, a reencarnação triunfante da morte, vem trazer toda uma nova visão, toda uma nova compreensão acerca exatamente da vida, dos fenômenos da própria vida. E quando nós nos dedicamos, em especial, à leitura da obra básica da doutrina espírita, nós vamos também evocar algumas das razões que fazia com que Orígenes, por exemplo, defendesse com a sua perspicácia e a sua condição espiritual a reencarnação como o que ele denominava um sistema de salvação pelos esforços pessoais, e não por uma graça, não por uma dádiva, não por um privilégio que Deus pudesse oferecer às criaturas. Então, nós vamos observar, em especial para quem gosta aí, a questão 166 do Livro dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências. Indaga Kardec: como é que pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Porque, afinal de contas, se nós voltarmos a Jesus, ele vai dizer para nós, está lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, e Jesus vai dizer: sede perfeitos. Ou ele mandou a mensagem para Tom Cruise: missão impossível, ou então tem alguma explicação. Tem alguma explicação. Sede perfeitos. Nossa, Mãe do céu, a gente não consegue ser perfeito numa encarnação, pelo menos essa que está aqui, em nada, né? Nem cozinhar direito eu sei, nem engomar direito uma roupa eu sei, né? Muito menos educar os outros, muito menos educar filho, não sei também. Então, Jesus disse para nós: sede perfeitos, é a meta, é o grande caminho que nós temos que atingir. Pergunta-se: Senhor, dissesse isso por que mesmo? Porque a gente não vai conseguir, meu Senhor, é tão difícil. Eu lembro-me que quando nos arroubos da juventude espírita, eu decidi escrever os meus defeitos num papel que vocês conhecem, papel almaço. Vocês são antigos, já percebi, todo respeito, tá? Então, no papel almaço, 4 páginas, eu comecei a escrever os meus defeitos. Eu escrevi 3,5 folhas, né? Eu ainda estou no primeiro item. Como é difícil, meu Senhor, porque a gente é igual a político, a gente promete. Tanto é que eu dizia, quando eu tive algum problema de saúde, que me perguntaram assim: tinha medo de morrer? Eu disse: não, meu medo é ver a conta. Meu medo é só ver o saldo devedor do cartão de crédito espiritual. Por sinal, aumentou desde a viagem de ontem, Guarulhos, Congonhas, aumentou. Eu estou tentando fazer alguma coisa aqui, ver se alguém se sensibiliza para ver se eu consigo alguma coisa, né? Diminuir um pouco mais aí esse débito. Então, o que acontece? A gente promete. Eu fico imaginando, Eulália, o que eu não devo ter prometido, minha querida amiga? Os benfeitores espirituais nos cercando de carinho, e a gente: eu posso, manda. E aí a gente reencarna, Godinho, aí só Jesus na causa, meu filho. Você não, que já está no reino dos céus, eu tenho certeza. Então, o que ocorre? A gente, quando está no contexto,
as pressões, não é isso? As dificuldades, o entorno. Aí nessa hora parece que realmente a grande crítica que se fazia a Orígenes, que era: não existe reencarnação porque a gente não lembra do porquê está sofrendo. Esse era o argumento usado contra a reencarnação, né? Para ele naquela época e dos próprios eventos dos concílios. Então, o grande problema é que só a doutrina espírita mais adiante viria nos ajudar a compreender, que é o chamado esquecimento do passado. Então, nós sofremos, com todo respeito, de um Alzheimer espiritual. Não precisa chegar ao alemão, não precisa, a gente já vai para a Alemanha do esquecimento, a gente já vai, porque quantos irmãos nossos espíritas, ao longo dos meus anos de espiritismo, eu já escutei algum espírita dizer: por quê? Porque eu? Porque sofro? Porque meu parente próximo? Porque essa doença? Ai, meu Deus do céu! Quer dizer, a gente tem um problema grave de esquecimento do passado, mas ele é importante, nós já sabemos pela doutrina espírita, porque se a gente tem dificuldade de aceitar aquele que está conosco na jornada, imagina a gente olhar e lembrar: ah, miserável, foste tu, hein, peste. Aí não dá, é melhor esquecimento, para a gente ver o que é que a gente consegue fazer. Embora a intuição, a vibração, a sintonia ou a falta dela revelam muita coisa das nossas dificuldades, não é verdade? Então, o que é que ocorre? Jesus disse para nós: sede perfeitos. E Kardec perguntou: mas a gente não consegue fazer isso numa existência, e o que é que vai acontecer? E aí então a resposta no popular, usando a expressão nordestina, foi curta, não foi grossa, foi só curta, objetiva: sofrendo a prova de uma nova existência. No popular: aprendeu não, meu filho? Estudou não, meu filho? Não conseguiu a média não, meu filho? Tome recuperação. E a justiça divina promove recuperação. Até que um dia a gente passe a primeira no processo de evolução. Vamos lá. E aí Kardec, como adorava fazer isso, como realiza essa nova experiência? Será pela sua transformação como espírito? Oh, Kardec danado, a gente chama ele assim no Nordeste. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Tome, Kardec. Mas ele é Kardec. Aí volta a perguntar, ou um para perguntar: meu Deus. E ele então vai perguntar, agora é a 166b. A alma passa então por muitas existências corporais? E olha que tinha tido experiência como druida, e os druidas aceitavam a reencarnação. Resposta: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Volta a carga, Kardec. 166c, ele faz uma tese a perguntar: parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo, ponto. É assim que se deve entender. E a segunda resposta, mais curta, é a mais conhecida, é a 625. E os espíritos já não aguentavam mais tanta pergunta, todo respeito, responderam somente: evidentemente. Toma, Kardec, toma.
aprenda. Mas aí ele continua. E agora vem a 167, que eu amo de paixão essa pergunta. Qual então o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Ponto. Aí o Espírito devolveu para ele. Sem isso, onde a justiça? Toma, responde agora, Kardec. Mas não era não era o caminho aqui. Mas foi a pergunta que o Espírito Verdade faz para ele. Expiação. E todo mundo no Espiritismo adora essa palavra. Eu estou expiando. Eu fui demitido. Isso é expiação. Casamento acabou. Eu estou expiando. Todo mundo expia com X. Mas basta fazer um evento espírita que tenha lanche, você percebe que o pessoal gosta de expiação com S. Expia a mesa e prova. Expia e prova, expia e prova. Mas aqui é expiação com X, que significa colher o resultado dos atos. Então, nós reencarnamos com a dupla finalidade: expiação e melhoramento. Pela expiação, nós recebemos no popular a rebordosa. Ou seja, nós recebemos aquilo que devemos vivenciar. Filho problema, mulher ciumenta, marido complicado, chefe que ninguém suporta, condição social, financeira, sempre pendurado no cartão de crédito, e assim vai, a gente vai, mas a gente vai lutando, viu? Porque quando recentemente meu filho recebeu pela internet, faça a sua escolha do que você quer na próxima encarnação. Não sei se alguém aqui recebeu, aí tinha 6 opções, aí eu escolhi 2, ele disse: reencarnar no Brasil, porque é merecimento, e no Nordeste, me perdoem, mais ainda. E a segunda era voltar na mesma família. Ele olhou para mim e disse: mãe, tu, hein? Ele disse: o quê? Eu quero continuar no Brasil. E eu quero continuar com você, porque eu não terminei ainda o processo, não é verdade? Então, o que é que ocorre? A expiação, nós colhemos o assunto que nós vamos ver hoje à tarde, São os processos de resgate, de reparação, que a nossa Eulália provavelmente vai abordar com vocês, Para que nós saiamos de uma consciência, que o Alessandro já colocou, ingênua, imediatista, para uma consciência mais crítica, uma consciência consentânea com o nosso próprio esforço de evolução espiritual. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, quando nós começamos a avaliar o que o Livro dos Espíritos nos apresenta acerca da reencarnação, nós voltamos às velhas questões lá de trás, de Orígenes. Tem outro importante que a gente vai falar nele no finzinho, São Gregório de Nissa. Mas existe um pensador espírita que qualquer um de vocês, qualquer um de nós, que deseje mais informações, mais elementos, mais argumentos, até para conversar, ou até como coordenadores de grupos de estudo, que é o nosso querido e amado Leon Denis. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai nos trazer contribuições extraordinárias no campo das nossas reflexões sobre o patrimônio intelectual que o conceito da reencarnação nos apresenta. Ele, inclusive, usa, o que é muito importante, a expressão lei de responsabilidade. Pronto. A gente fica assim meio traumatizado, mas é isso mesmo, certo? Então, a lei da responsabilidade, ele faz um paralelo entre a unicidade da existência e a pluralidade das existências, nos revelando então, ou nos trazendo como elemento de reflexão, como é que nós podemos imaginar
um Deus de amor, de justiça e de bondade, se toda a nossa destinação ela estiver vinculada a uma única existência? Como imaginar? Como explicar, dentre outras situações que ele apresenta, as profundas desigualdades? Eu tenho recebido, vocês também, né, inúmeros vídeos pequenininhos, rápidos, sobre crianças prodígio. Todo mundo recebe, não é isso? O que é que vocês sentem quando vocês veem aquelas crianças? Eu fico com um complexo de inferioridade. Aí eu fico repetindo a mim mesma: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Eu fico lembrando Jesus dizendo para mim que eu vou me melhorar. Aí, fulaninho, 4 anos de idade, né? Lê desde 1 ano. O pior, que mais me massacra, são os gênios da matemática. Oh, Senhor! Né? Porque os das artes, a gente até entende. Um dia desse recebi 5 aninhos de idade, né? Lá executando. Eu não consigo tocar nem triângulo, né? Uma das minhas frustrações que eu vou ter que trabalhar no plano espiritual é que eu queria ser cantora de coral. Quando eu vejo o coral se apresentar, eu entro em crise. Eu digo, eu não vou conseguir nem participar do coral da terceira idade, porque o que tem lá em Natal, já que não está sendo filmado, eu posso dizer, é desafinado. E eu poderia tranquilamente também cantar nesse daí, tá? Mas a outra frustração é que quando eu estudava no CEL, Colégio Estadual de Olinda, eu queria participar da banda marcial. Quem aqui já participou de banda marcial? Vixe, é tão pouca gente. O resto do pessoal é desafinado também. Então, sem talento, né? Então eu queria tocar, sabe o que, minha irmã? Tarol. Aqui chama tarol? Eu queria tocar aquilo, mas nem sequer o bumbão eu conseguia tocar. Reprovada. Então, na próxima encarnação, eu vou insistir, vou pedir a Jesus: Jesus, deixa, Senhor, eu participar de alguma banda, né? Eu só espero não cair em certas situações, né? Mas o que é que ocorre? A gente não tem determinadas aptidões, a gente não tem. E a unicidade das existências, como diz o nosso prezado Leon Denis, é cruel, é cruel. Reencarnou onde? Não vou dizer o lugar para ninguém me acusar aqui, né, de preconceito. Aí reencarnou em certo lugar, no meio da bandidagem. No meio da bandidagem. Aí tem uma mãe problemática, um pai alcoólatra, quando tem um pai, né? E assim vai. Aí essa pessoa vai viver ali, passando toda a sua infância, recebendo toda aquela influência, né? E aí então vai ser de repente alguém que em dado momento teve uma insensatez, teve um surto e participou de um evento complicado, assalto, que redundou na morte de alguém. Aí pronto, meu filho, participou, pronto, está acabado. Está acabado pelo lado de cá, se for preso, e está acabado pelo lado de lá, pela ideia das penas eternas. E aí, como é que ficaria? Então, Leon Denis diz, como é que nós podemos imaginar um Deus que governe o universo, alimentando esta ideia, que, obviamente, não tem a ver com o processo de justiça, muito menos com o processo de bondade. Então, vamos lá. O que é que ocorre? É que a reencarnação, na colocação sábia da nossa querida Joana de Ângeles, numa mensagem que está no livro SOS Família, essa mensagem precisa ser meditada por todos nós que trabalhamos na área da educação espírita. O nome da mensagem, o título é Necessidade de Evolução e o subtítulo Educação, Fonte de Bênçãos. Exatamente nesta mensagem ela vai dizer o seguinte: a reencarnação, atentemos os ouvidos, sem dúvida, é valioso método educativo de que se utiliza a vida a fim de propiciar
os meios de crescimento, desenvolvimento de aptidões e sabedoria ao espírito que engatinha no rumo da sua finalidade grandiosa. Cadê os educadores, os evangelizadores? Cadê Magna, que eu não estou vendo? Então, olha a expressão. A reencarnação, sem dúvida, é valioso método educativo. Essa é a expressão. Então, reencarnou em certas situações, em certos lugares, né? Com certa gente ao redor, com certas limitações, com distrofias. Tudo tem a sua razão de ser. Não nos compete, obviamente, julgar a quem quer que seja, porque se nós olharmos o nosso currículo, nós vamos saber que também nós estamos, né, vivenciando a experiência, engatinhando ainda, conforme ela diz, no processo, na direção da nossa evolução espiritual. Então, nós podemos dizer que a reencarnação, em primeiríssimo lugar, vai representar para nós a aquisição de experiências. O nosso Leon Denis nos fala exatamente que nós vamos, inclusive eu louca para ter essa experiência, vamos viver a pobreza, tudo bem, vamos viver a riqueza, estou louca por essa experiência também, né? Em algum momento, né? Com cuidado, obviamente, né? Nós temos as experiências da doença, a experiência de uma saúde, né? Então eu, por exemplo, já escolhi, né, o meu modelo de beleza na próxima encarnação. Só quem vai saber de quem eu falo é quem gosta de cinema ou já tem mais ou menos a minha idade. Eu quero reencarnar, vou pedir o modelo organizador biológico, sabe de quem? Romy Schneider. Que não vão me dar, porque eu não mereço. Romy Schneider, que era uma das mulheres mais lindas do cinema, né? Existe uma cena do filme, eu não assisti filme de guerra, porque eu tenho um trauma, mas eu assisti O Velho Fuzil. Quem assistiu? Philippe Noiret e Romy Schneider. Ela já era quarentona, tem um close naquela inesquecível, um close do rosto de Romy Schneider. Quando eu vi, eu disse: próxima encarnação, vou pedir emprestado aí esse rosto lindo. É lindíssimo. Mas a gente só tem o que a gente merece. Só tem o que a gente merece. Porque um dos conceitos mais importantes no sentido do apoio à lei geral da reencarnação e que distingue muitas outras compreensões que religiões, que filósofos e que até alguns pesquisadores apresentam, é que o conceito espírita diz para nós que a reencarnação é a volta do espírito à experiência corporal, até Orígenes sem problema, mas tem um complemento em um corpo especialmente o quê? Feito para ele. Por isso que eu pedi a Jesus que na próxima, aquele que for me ajudar, não economize em fluido das minhas canelas finas, que me deram o apelido de Olívia Palito na minha adolescência. Naquela época ninguém chamava bullying, não. Eu era Olívia Palito, Macarrão e Homo Total. Eram os meus apelidos, certo? Então, o que é que ocorre? O corpo não é por acaso. Então, a velha colocação da minha célebre professora de religião, a Madre Letícia: isso não é Deus, minha filha, isso é a natureza. Não, irmã, a natureza é de Deus. Então, se eu reencarno, eu, por exemplo, me sinto com 1,80 m, mas eu não tenho. Um dia, depois das minhas doenças, eu fui à médica lá, aí tem aqueles exames, aí, altura, aí eu 1,60 m, achei no ótimo. Aí a moça disse: não, é 1,58 m. Eu disse: encolhi. Eu já encolhi.
Ela, não, 1,58 m. Não, minha filha, pode medir de novo. Isso está errado. Porque eu sempre tive 1,60 m. Como é que agora eu estou com 1,58 m? Aí eu fui, 1,58 m. Eu fiquei injuriada. Outra vez fui fazer outro exame, porque agora eu vivo em exames, né? Aí eu perguntei à moça, você pode verificar a minha altura? Pois não, senhora. 1,58 m. Deus do céu. Aí eu fui para outro já, passado um ano, né? Aí a moça disse, 1,59 m. Voltei, quando eu completar 70, eu vou ter de novo 1,60 m, né? Mas dizem na minha terra que é envelhecendo e murchando. É isso mesmo? Aqui também? Oh, achei horrível, mas vamos lá. A gente então reencarna, e essa é a grande originalidade da doutrina espírita no conceito da reencarnação. A gente reencarna com o corpo que a gente merece, no lugar que a gente merece, na família que a gente merece. Problema nosso, dizem os queridos irmãos espirituais, é que a gente aprenda a ter a atitude correta. E qual é a atitude correta? Começa com G. Quando alguém me perguntou, vai usar, se diz, recursos? Não, vai ser tecnologia 3G. A tecnologia 3G, aprenda essa, viu, Alessandro? Goela, garganta e gogó. Muito bem, mas do ponto de vista dos sentimentos, a palavra começa com G também. Qual é a atitude correta? Vocês estão com fome, meu Deus do céu, eu vou acabar. Gratidão. Então a reencarnação é para nós, ou deve ser para nós, especialmente observando o nosso processo evolutivo, gratidão. Gratidão. Eu não sei se eu contei, vou contar de novo. Se eu contei, tem problema não. Vocês esqueçam o que eu contei e escutem de novo, tá? Visitava durante a minha juventude espírita o antigo chamado leprosário, sanatório Padre Antônio Manuel, lá em Pernambuco, na cidade paulista. Tudo bem. Lá ia eu, mês sim, mês não, né, visitar. E tinha uma senhorinha que fazia uns 50 anos que ela estava lá. Já bastante deformada, os coutos, a cegueira. E ela então, quando nos recebia, ela queria falar. Era uma necessidade que ela tinha, né? Vocês sabem que as mulheres, elas são muito inteligentes, elas têm uma inteligência linguístico-narrativa, comprovada pelos estudos avançados, certo? Então, não sei porque Divaldo é o maior orador espírita, não sei, devia ser a mulher, e não ele, mas tudo bem. Então, o que é que ocorre? Ela dizia assim para a gente, eu quero contar uma coisa a vocês, uma descoberta que eu fiz. E qual era a descoberta? Ela dizia assim, eu nasci numa família relativamente pobre, mas muito honesta, minha mãe, meu pai, e eu fui educada com muito primor, vivia na igreja, nunca falei nem palavrão, nunca falei um palavrão, nunca namorei, vixe Maria do céu, mas tudo bem, né? Não vou fazer a pergunta que vocês acham que eu ia fazer, não. Tá? Então, ela dizia, vivi da maneira melhor que eu pude, ajudando minha mãe, ajudando o próximo, quando antes dos 20 anos aparecem as manchas que dariam o diagnóstico de mal de Hansen, hanseníase, lepra, como era mais conhecida a época, isolamento. No começo, a família visitava, depois, deixa para lá. E ela dizia, há décadas já perdi o tempo que eu estou aqui. E eu passei esse tempo perguntando a mim, por que, meu Deus? Por quê? E ela disse, eu cheguei, depois de muitos anos, a uma resposta. Querem ouvir? Quem visitava sempre já sabia, mas a gente dizia que queria ouvir, claro. E ela dizia assim, eu entendo que Deus é bom, que Deus é justo. Deus bom e justo é aquilo que a gente chamaria filosoficamente da premissa maior, era o princípio de onde ela partia. Se Deus é bom e justo, por que é que eu estou vivendo essa experiência dolorosa?
Ela dizia assim: eu não fiz por onde merecer nesta vida. Então eu cheguei a uma conclusão. Sabe qual foi? Não, qual foi? Eu tive outras vidas. Por isso eu mereci estar nesta vida passando por isso. Mas eu quero pedir uma coisa a vocês, meus jovens. A gente já sabia o que era, o que ela ia dizer, mas a gente chorava toda vez. E ela dizia assim: eu hoje sou leprosa. Quando eu sair desse corpo, eu não serei mais. Mas eu quero pedir a vocês uma coisa: façam de tudo para não virem para cá. Procurem o melhor, procurem fazer o bem. Ela chegou por conta própria, pelas elucubrações, pelas reflexões, pelas meditações, a ideia da justiça da reencarnação. Então, é a reencarnação que nos proporciona o quê? A experiência, que nos faculta o conhecimento, que alimenta o nosso livre-arbítrio e o desenvolve. Permite a qualificação do nível consciencial, sobre o qual o nosso querido Alessandro falou agora há pouco. Vai nos possibilitar a reparação das faltas, o processo de reajuste junto àqueles com os quais temos problemas e em situações onde criamos os nossos crimes, onde vivenciamos os nossos equívocos. É também a reencarnação, essa lei da responsabilidade, conforme questão 167, que nos faz expiar, o X, no sentido da volta, da reparação, do retorno. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos que bendizer a oportunidade reencarnatória como manifestação do amor, da bondade e da justiça divina. Eu falei ainda há pouco da tecnologia 3G. Agora eu vou falar da evolução em 3D. Escuta, grava, mesmo com fome, tá? Grava. Evolução em 3D, 3 dimensões, né? Quais são? Primeiro D, dificuldades. São mestras. Dores são mestras bem qualificadas. Desafios são exercícios importantíssimos. Vamos repetir? Dificuldades, dores, desafios. Sem isso, nós não desenvolvemos as chamadas condições morais aludidas pelo nosso Leon Denis no enfrentamento das nossas necessidades evolutivas. Eu disse que ainda ia evocar uma figura do século IV. É um dos grandes mestres da igreja, nascido na Turquia, chamado São Gregório de Nissa. Olha o que ele diz: a alma, parece que ele leu a 166 do Livro dos Espíritos. A alma precisa purificar-se. E isso não acontecendo durante a vida, deve ser realizado em outras vidas. Então a ideia da reencarnação, que foi para a clandestinidade, representa o que o Espírito de Verdade disse a Kardec, respondendo à questão 166 e seguintes: aqueles que nos querem manter na ignorância. Então nós que hoje já conseguimos estar na doutrina espírita, com a literatura espírita a nosso dispor, com o movimento espírita nos conclamando ao esclarecimento, à consolação e às propostas de educação libertadora, nós temos que agradecer, temos que seguir adiante, enfrentando dificuldades, dores e desafios. Esse é o nosso quarto D, é o nosso desejo para vocês que nos acompanham. Para finalizar, nós lembramos com Leon Denis, que não era nordestino, mas gostava de rede, dizendo: o homem tece a rede de seus destinos, e somente as conquistas morais nos facultarão, então, o nosso desejo de evolução.
Por isso que ele nos diz, na mesma obra que citamos, o problema do ser, do destino e da dor, com a qual encerramos a nossa participação. Ele diz, assim, olha que expressão bonita, no encadeamento das nossas estações terrestres, continua a completar-se a obra grandiosa da nossa educação, o moroso edificar de nossa individualidade, de nossa personalidade moral. E progresso moral é a integração da criatura com a lei divina ou natural, no cumprimento dessa mesma lei, esse exercício de progresso, esse exercício para responder a Jesus, sede perfeitos. Que Ele nos abençoe e que esta conferência represente para nós estímulos sacrossantos de enfrentamento, de coragem e de fé, para que sigamos adiante, para a frente e para o alto. Que Jesus nos abençoe.